Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos ler 1 Samuel capítulo 2. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor, dele são as colunas da terra, e ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira da panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia todo Israel que ia a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Até aqui. Vimos que Ana era uma mulher de oração, era uma mulher de Deus, fez um propósito com Deus, porque queria realmente ver a glória de Deus novamente ali naquela casa. E agora no capítulo 2, irmãos, tem o cântico de Ana, uma oração. Começa o capítulo dizendo que Ana orou. É muito interessante, irmãos, quando a gente entende que oração não é fazer pedidos. Oração é relacionamento, intimidade, comunhão com Deus. E na comunhão com Deus, nós também colocamos os nossos pedidos, faz parte. Mas oração, sobretudo, é adoração ao Senhor. E lendo o capítulo 2, o cântico de Ana, é uma oração que ela faz. E ela começa dizendo: o meu coração exulta no Senhor. Ela está falando que o coração dela se alegrava, não nas bênçãos, nas respostas, mas em Deus, na presença de Deus, na comunhão com Deus. Deus era a sua alegria. E ainda ela diz: a minha força está exaltada no Senhor. Irmãos, a nossa alegria e a nossa força devem vir do Senhor, da comunhão com Deus. Porque nós teremos na nossa vida dias maravilhosos, mas nós também teremos dias maus. Mas quando o Senhor é a nossa alegria e a nossa força, nós não vamos tirar os olhos dele, nós não vamos desistir, nós não vamos desfalecer no meio do caminho. Mesmo nos dias maus, nós vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E a partir ainda no versículo 1, Ana diz o seguinte: a minha boca se ri dos meus inimigos, me alegro na tua salvação.
O que Ana está dizendo, irmãos, é que os inimigos, eles tentam de muitas maneiras nos derrubar. Os inimigos espirituais, eles investem contra a nossa vida. O Senhor Jesus falou para a gente vigiar e orar para não entrar em tentação. O apóstolo Pedro escreveu uma das suas cartas, ele diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor procurando alguém para destruir. Mas o que Ana está dizendo aqui é que, porque ela se alegrou na salvação de Deus, irmãos, ela estava rindo porque os inimigos não tinham roubado a fé dela, não tinham paralisado o coração dela. Quantas vezes Penina riu dela, quantas pessoas devem ter zombado dela, e como que o inimigo, a Bíblia não fala, mas o reino espiritual das trevas, eles nos observam, e quando nós estamos passando por uma dificuldade, muitas vezes Satanás vai nos tentar a fazer duvidar do Senhor, duvidar da palavra de Deus. E agora ela diz o seguinte: a minha boca se ri, ou seja, ela se alegrava, porque o inimigo não roubou a sua fé, não a tirou da presença de Deus, não desviou ela do propósito, ainda que ela tivesse passado por momentos tão difíceis na vida dela, que nós não podemos jamais esquecer. Quantos dias, quantos meses, anos que essa mulher chorou, se amargurou, se entristeceu, mas ela não deixava de buscar ao Senhor, até que Deus restaurou a sua alma. Antes de Deus trazer o filho que ela tanto queria, Deus restaurou a alma, a fé, o coração dela já não era mais o mesmo, e agora ela está adorando ao Senhor. Irmãos, o que é adoração? Há muitas definições. Adorar é a resposta que nós damos ao conhecimento que nós temos da glória de Deus. Adorar é amar o Senhor. Adoração, na verdade, irmãos, é obedecer ao Senhor, é buscá-lo todos os dias, é um relacionamento. Eu gosto muito de dizer que adoração também é a resposta que nós damos à voz e à realidade de quem Deus é. Deus fala conosco através da palavra, nós conhecemos a Deus pelos seus atributos, e quando nós respondemos a quem Ele é e a sua voz, nós estamos adorando. Então a adoração, irmãos, é amar o Senhor por quem Ele é uma resposta de amor diária. E aqui no capítulo 2, sobretudo, a oração é uma adoração ao Senhor. E vamos perceber aqui quais os elementos que Ana destaca na sua adoração. Primeiro, ela adora o Senhor porque Ele é santo, versículo 2, ninguém é santo como o Senhor. Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito, sua glória, sua beleza, sua perfeição, irmãos, nós não conseguimos descrever, mas nós podemos contemplar e reconhecer, Ele é santo, o Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, Ana também adora o Senhor, porque Ele é o único Deus, Ele não tem outro que se compare. Nós não podemos falar de deuses, no sentido exato da palavra, só há um Deus, um só Senhor, e o seu mediador, que é Jesus, o seu Filho, que é o Deus Todo-Poderoso, que se manifesta assim, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só Deus. Então Ana diz isso aí no versículo 2, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Se Ele é o único Deus, só a Ele devemos adorar, só a Ele devemos orar, só nele nós temos toda a força e graça, só Ele é digno, porque Ele é o único. Terceiro, Ana adora o Senhor também, porque Ele é o Deus que nos dá sabedoria. Versículo 3, o Senhor é o Deus da sabedoria. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus sabedoria todos os dias, para todas as realidades que nós tivermos que lidar, seja as nossas lutas, seja as nossas decisões. Nós precisamos entender que toda a sabedoria está no Senhor, e a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé. Nós devemos orar por mais sabedoria, pelas áreas que nós temos tido mais dificuldade, seja ela qual for. E Ana ainda destaca, dizendo, Ele é o Deus da sabedoria, que pesa na sua balança os feitos das pessoas. Ou seja, que nós possamos ser vigilantes, que nós possamos aprender com o Senhor para sermos sábios em nossas atitudes, sábios em nossas palavras. Inclusive Ana diz isso no seu cântico,
Ela diz: não multiplique as palavras de orgulho, vigie as suas palavras, vigie o seu dia a dia, o que você ouve, o que você fala, porque Deus é o Deus de toda sabedoria. Que adoração maravilhosa é essa, irmãos? Ana não apenas, ela deveria ser conhecida como a mãe de Samuel. Ana, sobretudo, ela era uma mulher adoradora, ela era uma mulher que conhecia Deus, que amava o Senhor. Por isso Deus deu a ela a honra de gerar um profeta, que foi o último juiz e um profeta que trouxe um tempo de transição para que Israel voltasse a experimentar a glória de Deus entre eles. Porque essa deve ser a nossa maior busca, nosso maior anseio, deve ser pela glória de Deus na nossa vida, não apenas pelas bênçãos, pelas respostas, mas nós devemos ansiar para que a arca do Senhor, aqui simbolicamente falando, a glória do Senhor esteja na nossa vida, esteja na nossa casa, esteja nos nossos encontros, porque esse é o desejo do próprio Deus, habitar no nosso meio, manifestar a sua glória. Isso deve ser o anseio do nosso coração. Depois desse tempo de tanta apostasia que vimos em Juízes, nós vemos aqui uma mulher que amava o Senhor, que adorava o Senhor, porque Ele tem toda a sabedoria. Também podemos destacar aqui que Ana adorava o Senhor, porque Ele tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Não há nada impossível para Deus. Quantas vezes a Bíblia afirma isso? O próprio Deus falando para alguns dos seus servos, dizendo: porventura há algo impossível para mim? Nós olhamos tantas coisas como impossíveis, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem todo o poder. Olha o que diz, versículo 4, no louvor, na oração de Ana: o arco dos fortes é quebrado, porém os fracos, eles são revestidos de força. Os que estavam fartos hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Ele faz da estéril que ela seja mãe de 7 filhos. Para Deus não há nenhuma dificuldade para curar, para fazer milagres. Inclusive, o texto também fala sobre o poder de Deus de mudar a nossa sorte. No versículo 8, Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. A pessoa pode estar assim literalmente, frágil, perdida, sem esperança. O texto diz que Deus levanta o necessitado deste lugar de pobreza, de miséria, e o faz assentar ao lado de príncipes. E aí alguns pensam que aqui tem a ver com ao lado de pessoas famosas ou ricas, mas o texto não está falando disso. Versículo 8 diz: para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra. Irmãos, o Senhor nos tira da condição de miseráveis espiritualmente e nos faz assentar com os filhos de Deus, ao lado do nosso Senhor Jesus. Nós hoje somos príncipes do Senhor, porque o sangue de Jesus nos purificou, nos liberta. Quando nós nos convertemos ao Senhor, Ele nos tira do lixo do pecado, Ele nos tira da miséria do pecado e nos faz assentar agora ao seu lado. A Bíblia diz: nas regiões celestiais nós somos príncipes do Senhor. Esse é o poder glorioso do nosso Deus. Ana também adora o Senhor, irmãos, porque Deus é soberano. Versículo 6, o Senhor tira a vida e Ele quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. Irmãos, adorar ao Senhor não é apenas quando Ele faz o que a gente espera. Nós adoramos ao Senhor porque Ele é santo, Ele é digno, Ele tem todo o poder, Ele faz milagres, Ele cura, mas Ele também é soberano. Ele permite que pessoas desçam ao pó. Assim também Ele tem poder de ressuscitar pessoas ou tirar pessoas que estão à beira da morte. E Ele tem o poder de restaurar, de operar milagres, de revitalizar essa pessoa. Nós temos que adorar o Senhor mesmo, todos os dias da nossa vida, por quem Ele é. Ele guarda os pés dos seus santos, versículo 9. Deus guarda aqueles que são seus filhos de uma maneira muito especial. Ele nos guarda. O Senhor também destrói os inimigos, versículo 10. Do céu Ele troveja contra eles. Nós adoramos a Deus porque Ele nos guarda dos nossos inimigos. Há um salmo que diz: se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Às vezes nós temos algumas batalhas que não são nem espirituais, são naturais. Às vezes até enfermidades, mas mesmo assim o inimigo, ele tenta nos destruir e nos afligir quando nós estamos sendo provados, até mesmo em coisas naturais. Mas nós devemos adorar a Deus como Ana, por quê, irmãos?
porque o Senhor destrói os nossos inimigos, do céu ele troveja contra eles. O Senhor é todo poderoso. E no final do versículo 11, está dizendo o seguinte, que então Eucana voltou para casa, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. E aí nós vemos aqui a mudança do cenário. Israel estava longe de Deus, sem temor de Deus, e tinha um sacerdote que tinha o coração endurecido para a voz de Deus, tinha perdido a sensibilidade para Deus, e filhos que não temiam o Senhor. É assim que termina essa primeira parte do capítulo 2, que nós vamos concluir, dar continuidade amanhã. Mas o texto diz, no versículo 12, que os filhos de Eli, ou seja, dos sacerdotes, eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Você pode estar num lugar onde há verdadeiros adoradores, onde Deus quer se manifestar, mas o nosso coração continuar assim, duro, maligno e não se importar com o Senhor. Irmãos, não tem a ver com o ambiente, tem a ver com o nosso coração. Ana conseguia adorar, ser fiel a Deus, mesmo num ambiente como esse, enquanto que os filhos de Eli, que estavam ali na casa do Senhor, no lugar de adoração, que deveriam ser aqueles que mais temiam o Senhor, tinham perdido o temor de Deus, viviam de qualquer maneira, tratavam a oferta do Senhor, as coisas do Senhor de qualquer maneira. São dos grandes pecados que comete aquele que está na casa de Deus, porque os que estão distantes não cometem esse pecado, eles já estão totalmente longe. Mas aqui fala daqueles homens que perderam o temor, se tornaram malignos e ainda se valiam das ofertas que eram trazidas para benefício pessoal. Quantos falsos profetas, quantos falsos pastores, falsos missionários, falsos religiosos que usam da religião para poder se enriquecer, para poder tirar para si proveito, que usam das ofertas que são dadas para o Senhor, para coisas pessoais. O texto está dizendo, irmãos, que o temor de Deus estava escasso naquele ambiente. Homens malignos que não se importavam com o Senhor. Nós só desobedecemos a Deus quando a gente perde o temor, quando a gente perde a capacidade de discernir que Deus é santo. O versículo 17 diz que o pecado deles era muito grave, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Às vezes a gente pensa que pecado é tudo igual. Em algum sentido sim, porque todos nós somos pecadores, mas a Bíblia fala de pecados que são muito graves. A Bíblia fala de pecados para a morte. A Bíblia fala que há 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina, que é justamente aquele que faz separação entre irmãos, que causa intriga, mentira, que corrompe ambientes. O que eu quero concluir aqui com os irmãos nesse início do capítulo 2, irmãos, é mostrar que nós devemos ser como Ana, ter um coração adorador, que contempla Deus, que adora por quem Ele é, mesmo num ambiente às vezes que ainda há apostasia, que ainda há falsos profetas, que pessoas estão ali agindo de maneira desprezando a oferta do Senhor. Não despreze nada do que é do Senhor, faça a obra de Deus com alegria, se envolva com o Senhor com temor, e Deus vai ser glorificado, porque este é o propósito, que a glória de Deus seja vista na nossa vida. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor é digno, nós te adoramos por quem tu és, nós nos alegramos e nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Eu oro, Pai, para que nessa manhã essa palavra venha a nos renovar em adoração, que venha a renovar o temor do Senhor em nosso coração, que nós não venhamos a deixar que as lutas ou os maus exemplos venham a nos contaminar, mas que nós possamos ser inspirados pela Tua palavra e pelos exemplos dos homens e mulheres que andaram na Tua presença. Levanta-nos como adoradores, que o Senhor encontre, que te adore em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, Senhor.